Memórias da Plantação, episódios de racismo cotidiano, é um livro que procura visibilizar, a partir de uma perspectiva interseccional, o que intitula de racismo cotidiano. Um racismo enraizado nas sociedades patriarcais brancas, desde os tempos coloniais, e que hoje, apesar de reconhecer rostos e intensidades diferenciadas, se conserva violento e permanente. A violência, a temporalidade e as narrativas deste racismo são colocadas à vista de quem o lê. É um contributo fundamental para quem procura entender as sociedades contemporâneas e os seus silenciamentos históricos. Grada Quilomba é uma teórica, escritora e artista interdisciplinar, como ela própria se define e se apresenta. Nasceu em Lisboa, tem raiz em Angola e São Tomé e Príncipe e vive em Berlim, cidade onde se doutorou. Esta obra é, na verdade, a sua tese de doutoramento, que foi publicada em livro em 2008. Talvez no contexto de outro livro, a naturalidade e as geografias que contribuíram para a construção da obra não fossem tão relevantes. Mas num livro tão pessoal e tão político, conhecer este percurso ajuda a conhecer o lugar de fala de Quilomba e, assim, a compreender melhor o que nos conta. Um dos ganchos deste livro é o silêncio e a marginalização a que pessoas negras e racializadas em sociedades brancas têm sido votadas. Quilomba mostra como, historicamente, não se lidou nunca com o sujeito negro, mas antes com as fantasias brancas do que a negritude parece ser, e explora causas e implicações do racismo cotidiano nos dias de hoje. A plantação, arquétipo do colonialismo, é constitutiva da nossa memória, dos nossos imaginários e continua a oferecer critérios de validação, de inclusão e exclusão, e, nesse sentido, a produzir e legitimar configurações muito desiguais de poder que se mantêm normalizadas. Há para a autora um contínuo de palavras, imagens e imaginários que, plantados nas nossas memórias desde os tempos coloniais, cimentam as referências através das quais a sociedade patriarcal branca vê e olha para si própria e para as pessoas negras e racializadas. O livro afirma que, apesar do fim formal do colonialismo, o racismo que o produziu e sustentou perdura, estando hoje presente em emoções, opções, comportamentos, escolhas, reconhecimentos e validações que, de alguma forma, reencenam, validam e corporizam o passado colonial e, por consequência, o racismo. E aqui chegamos aos corpos e ao cotidiano enquanto dimensões não negociáveis da nossa existência. Existem, inevitavelmente, sempre que existimos. O racismo cotidiano assenta na produção de um permanente choque violento para o sujeito negro, colocado numa posição semelhante à da plantação colonial, que, sendo historicamente anacrónica, deixa de o ser. O passado vira presente e a sua violência também. É a ativação de um trauma. Tal acontece em episódios explicitamente violentos, mas também em episódios que podem ser erradamente interpretados por ignorância ou fingimento como inocentes. Não apenas nas vidas individuais, mas também na concepção do coletivo. Na Europa, por exemplo, o racismo é frequentemente considerado uma coisa externa, algo do passado, apesar de estar no centro da política europeia, nomeadamente em termos de segurança e insegurança e da construção da Europa fortaleza. Uma das expressões e dos pilares da permanência do racismo nas sociedades patriarcais brancas é a correlação entre poder e conhecimento. Aqui, ciência e discursos mediáticos com clara primazia para o primeiro são referidos. Assumir que a ciência, para garantir o seu rigor, tem de abordar a realidade de forma neutra, como se a realidade nos fosse dada e não construída, e como se quem investiga não o fizesse a partir do seu lugar de enunciação, é contribuir reiteradamente para a naturalização e legitimação científica das relações de poder desiguais. No caso do racismo, e como fala Quilomba na página 53, a ciência não é simples estudo político da verdade. Ela reproduz relações raciais de poder que definem o que vale como verdadeiro e em quem acreditar. O que escolhemos estudar e como o fazemos refletem não um espaço pluralista de teorização, mas os interesses específicos da sociedade branca. Para além disso, as vozes de pessoas negras têm sido sistematicamente desqualificadas como conhecimento inválido ou então têm sido, ironicamente, representadas por pessoas brancas. Também os média dominantes nas sociedades patriarcais brancas privilegiam, nas suas escolhas editoriais do que deve ser noticiado e de como deve ser noticiado, entendimentos alinhados com os interesses da sociedade patriarcal branca, securitizando e ou inferiorizando quem não se alinha com esse imaginário de nação branca. Em termos de estilo e de acessibilidade, Memórias da Plantação destaca-se pela capacidade de abordar questões difíceis na sua complexidade, sem abdicar de uma linguagem descomplicada que dialoga diretamente com quem lê. Recorre a metáforas que ajudam à compreensão ao mesmo tempo que acentuam a complexidade dos temas sobre os quais nos fala.
usa de forma hábil um jogo permanente de avessos reconfigurados. Transformar o objeto em sujeito, levar o silêncio à fala, transformar o medo em afirmação. Traz um registro biográfico, partilhando experiências vividas, tanto suas como de duas mulheres negras que entrevistou, Alicia e Kathleen, procurando, e aqui uso diretamente as palavras da autora, dar voz à realidade psicológica do racismo cotidiano nas palavras de mulheres negras, com base nas nossas narrativas subjetivas, na percepção de si e nas narrativas biográficas. Neste sentido, a escrita de Grada Quilomba deve ser vista como um ato político, porque corporiza essa passagem de condição de objeto à condição de sujeito. Neste ato político, ela é simultaneamente, e como a própria diz, narradora, autora da sua própria realidade, autora e autoridade da sua própria história. Neste sentido, torna-se, segundo as suas próprias palavras, a oposição absoluta do que o projeto colonial tem predeterminado. Para mim, este livro foi um exercício de aprendizagem. Aprendi sobre os silêncios, as invisibilidades, as violências e, sobretudo, sobre as nossas próprias cumplicidades com um sistema que rejeito, mas de cujos privilégios usufruo. As temáticas e a abordagem de Grada Quilomba constituem uma das agendas de investigação e docência que nós temos desenvolvido na FEUC. E aqui termino, com a meta de alcançarmos novas configurações de poder e de conhecimento que fomentem a presença visível dos diferentes sujeitos e dos seus conhecimentos expressos nos seus próprios termos.